Livro de Atos, capítulo 12. Livro de Atos, capítulo 12. Ontem eu ministrei essa palavra no outro TikTok. Eu tenho 2 TikToks, tá? Vocês que ainda não me seguem, tenho 2 canais aqui. E as mensagens são gravadas e são enviadas para o YouTube. Amém, meus amados? Livro de Atos, capítulo 12, que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a Tiago, irmão de João. No versículo 2, só diz assim: E então matou a espada Tiago, irmão de João. E no 3 diz assim: Vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. Ou seja, a comemoração que ali o povo de Israel, o povo de Jerusalém comemorava. E diz a palavra do Senhor que no livro de Atos, capítulo 12, aqui vai falar a respeito da morte de Tiago, a respeito da prisão de Pedro, da morte da prisão de Pedro e da morte do rei Herodes. A palavra do Senhor diz que por aquele tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, ou seja, para o maltratar, para os matar, para os perseguir. Diz a palavra do Senhor que o povo, o rei Herodes, estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo os discípulos de Jesus, estava perseguindo todos aqueles que invocassem o nome de Cristo. E diz a palavra do Senhor que esse Herodes, o nome dele era Herodes Agripa, governou toda a Palestina durante 3 anos. E era sozinho, e era sobrinho de Herodes Antipas, que matou João Batista. Então ele já vem aí de uma linhagem de parentes onde todos os homens tinham o mesmo nome, Herodes. E ali esse aqui era sobrinho do rei Herodes Antipas, que foi o que matou João Batista. E ali ele prosseguiu, ele conviveu ali, vendo seus antepassados perseguir e matar o povo de Deus. E ali ele seguiu na mesma linhagem. Ele não mudou a sua forma de agir. Ele permaneceu agindo como os seus antepassados agiam. E diz o texto que o rei Herodes era um homem muito asqueroso, era um homem mau, era um homem perverso, era um homem que não temia Deus, era um homem arrogante, prepotente, era um homem que não temia Deus e nem tampouco a sua palavra. E diz o texto que ele começou ali a perseguir a igreja de Cristo, começou a perseguir os discípulos de Jesus, e ali ele pôs a mão em Tiago. Diz a palavra do Senhor que ele matou Tiago ao fio da espada. Ele matou Tiago, irmão de João. E ele fez isso, por que ele fez isso? Ele fez isso justamente porque ele queria amedrontar, ele queria intimidar, ele queria pôr medo nos cristãos, no povo de Deus. Então, porque naquela época a obra de Deus, a palavra de Deus estava sendo propagada em todas as regiões, o povo, os discípulos estavam avançando em crescimento da obra, estavam anunciando a Cristo, estavam pregando, estavam vivendo a vontade de Deus, mas sempre tem os adeptos, os filhos do diabo para vir tentar interferir na obra do Senhor. E ali ele prendeu, ele matou Tiago a fio da espada e continuou perseguindo os cristãos, fazendo os cristãos ficarem com medo dele. E diz o texto que quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com 2 cadeias e guardas diante da porta do guarda, ou seja, na porta da guardação da prisão. A palavra do Senhor diz que, pós isso ter acontecido com Tiago, ter sido morto ao fio da espada por Herodes, diz a palavra do Senhor que ele também
mandou prender Pedro. E ali ele colocou Pedro na prisão. E diz a palavra do Senhor que quando Pedro foi preso, ele estava ali com os demais cristãos que presenciaram ali a morte de Pedro. E diz a palavra do Senhor que a igreja fazia contínuas orações para Pedro, para que Deus interferisse, para que Deus enviasse o anjo do Senhor ali para prender Pedro. E a palavra do Senhor diz que enquanto a igreja orava, enquanto a igreja buscava a Deus em oração na madrugada, porque eles oraram sem parar, eles fizeram uma corrente de oração muito forte ali, para que Deus viesse interferir, para que Deus viesse libertar Pedro. E diz a palavra do Senhor que naquela mesma noite, na madrugada ali, diz o texto que eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão. E tocando em Pedro, no lado do Pedro, na costela de Pedro, o despertou, porque Pedro estava dormindo, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, ou seja, Pedro estava aprisionado ali, as cadeias que estava aprisionando caiu por terra, e ali diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor disse para Pedro, dizendo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Ou seja, o anjo do Senhor falou com Pedro, dizendo para ele cingir as sandálias do pé, as atas das sandálias do pé, dos seus pés, e colocar uma capa sobre os seus lombos e seguir ele. Olha só, enquanto a igreja clamava, Deus enviou providência, enviando o anjo do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o anjo, Pedro não entendia quem de fato era aquele ser que estava ali direcionando ele, mas ele entendia que era alguma providência de Deus. E diz a palavra do Senhor que o Pedro, e saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via algumas visões. Ele entendia que estava tendo algumas visões, mas ele não entendia de fato que era um anjo. E quando passaram, e ali os dois seguiram, Pedro e o anjo do Senhor, passou ali pela primeira guarda, passou pela segunda guarda, e diz o texto que eles chegaram até a porta da prisão, a porta de ferro, que dava para a cidade, ou seja, o qual lhe foi aberta por si só, pelo poder do próprio Deus. Essa porta foi aberta. E logo o anjo, e tendo saído, percorreram uma rua. O anjo ainda seguiu Pedro em direção à rua, porém, depois logo o anjo desapareceu. Ou seja, o anjo do Senhor entrou ali, foi enviado por Deus para entrar naquela prisão, para libertar Pedro, e ali ele conversou com Pedro para ele cingir, atar as sandálias, cingir os lombos, colocar a sua capa, porque ele iria tirar ele da prisão. E assim ele seguiu o Pedro seguiu o anjo do Senhor, passou pela primeira guarda, pela segunda guarda, até chegar ao portão de ferro, a porta da cidade, e ali o anjo saiu junto com ele, andou por uma rua e depois desapareceu. E então o Pedro entendeu, aleluia. Então Pedro entendeu que ali era o anjo do Senhor que tinha libertado ele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E diz a palavra do Senhor que Pedro seguiu em direção à casa dos irmãos, da casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando, ou seja, estava tendo uma vigília em prol de Pedro, estava tendo uma vigília em prol que o Senhor viesse libertar Pedro. E diz a palavra do Senhor que, enquanto eles estavam ali orando, Pedro bateu na porta da irmã Maria, e ali foi uma criança, uma jovem, foi ali
para ver quem era que estava ali, porque ela não abriu a porta, mas ela ouviu e discerniu e viu que era Pedro que estava ali batendo a porta. E ali ela retornou dizendo aos irmãos: Pedro está batendo a porta. O apóstolo Pedro está batendo na porta, e eles não acreditavam. Olha só, eles em oração, buscando a face do Senhor, não acreditavam que Deus já tinha feito o milagre, que Deus já estava às portas, que a providência já tinha chegado, que o livramento Deus já tinha dado a Pedro, que a vitória já estava nas mãos deles e que a bênção estava sobre Pedro. E ali eles não acreditaram, eles ficaram perplexos. Mas diz o texto que a menina falou: de fato, é Pedro que está batendo na porta. E Pedro insistiu com força, insistiu batendo na porta. E ali então eles ouviram a voz de Pedro e reconheceram a voz de Pedro. E ali eles abriram a porta. E quando eles abriram a porta, diz o texto aqui, que eles ficaram espantados, eles ficaram perplexos, eles ficaram de boca aberta, eles ficaram sem acreditar. Mas de fato, Pedro estava ali porque a mão do Senhor o havia libertado. Deus enviou o anjo para dar livramento. Deus enviou o anjo para abençoar Pedro. Meus amados, vão entrando, curtindo e compartilhando a live, por favor. E diz a palavra do Senhor que então Pedro entrou ali com eles, e ali Pedro começou a contar o que o anjo do Senhor, o que Deus havia feito para livrar, para tirar ele ali da prisão. Meus amados, vão entrando, curtindo, curta a tela, gente, vão curtindo a tela, compartilha, não tô vendo ninguém, compartilha. E aí diz a palavra, porque senão a live não sobe, você tá zero, não sei nem se vocês estão aqui. Se vocês não compartilhar, eles não enviam, eles não sobem, eles não divulgam a live para outras pessoas entrar. Vão entrando, curtindo e compartilhando a live voltada para a ministração da palavra do Senhor. E ali diz o texto que Pedro começou a contar o que havia acontecido na prisão, a forma como o anjo do Senhor procedeu, a forma como o anjo do Senhor falou com ele. E diz a palavra do Senhor que o anjo do Senhor, ele entendeu que Deus estava abençoando Pedro. Ele entendeu que Deus havia dado, eles entenderam que Deus estava dando vitória, que Deus estava dando livramento a Pedro. E assim a palavra do Senhor fala que, após esse acontecimento de Pedro ter fugido da prisão, mas eles ainda estavam sentindo também a morte ainda de Tiago, que foi morto ao fio da espada, e ali eles estavam buscando direção de como proceder. E diz a palavra do Senhor que, naqueles dias, Herodes procurou Pedro incansavelmente. Enviou guardas atrás de Pedro para o prender novamente, mas os não achou, porque o Senhor guardou Pedro. O Senhor livrou Pedro. E diz a palavra do Senhor que Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom. Ou seja, esse povo aí, eles estavam ouvindo, estavam também crendo na palavra do Senhor, crendo nas palavras dos apóstolos, crendo na presença de Deus. Então eles estavam ali ouvindo. E diz o texto que Herodes se irritado com Tiro e Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com eles, obtendo a amizade de Basto, que era o camarista do rei, pediam paz enquanto seu país se abastecia do país do rei. Ou seja, Tiro e Sidom eram os povos o qual estava ali buscando também um acordo ali com o rei Herodes, mas o rei Herodes, ele estava irredutível, ele não queria fazer acordo, ele não queria paz, ele queria guerra, ele queria divisão entre os cristãos e entre os gentios, ele queria contenda, ele queria que o povo deixasse de ouvir a Cristo, deixasse de seguir a Deus e abandonasse ali aquela fé o qual estava sendo propagada em toda a região. E diz a palavra do Senhor que
E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez um discurso. Ele fez um discurso. E no mesmo instante, fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não dos homens. Olha só. Quando Herodes estava ali trajando vestes reais, Herodes discursou em uma festa em homenagem a César. Segundo os historiadores, a sua roupa era toda feita de prata e os raios do sol refletiam nela. Foi o suficiente para que o povo exaltasse, dizendo, voz de Deus e não de homem. Muito orgulhoso e vaidoso com essas palavras com as palavras dos bajuladores, ele não os repreendeu, mas aceitou receber a glória que pertence somente a Deus. Mesmo assim, mesmo instante, ele foi atingido pelo anjo do Senhor e morreu comido de bicho, porque não deu glórias a Deus. Então o rei Herodes ali, diante daquele discurso, e ali os bajuladores estavam ali, e ali eles exaltaram o rei Herodes, porque as suas vestes eram de prata e o sol reluzia em suas vestes, que brilhava, que reluzia. E ali ele começou um certo discurso, não se sabe o que de fato ele estava falando. E enquanto ele falava, o povo exclamava, voz de Deus e não de homens. Ou seja, o povo exaltou a ele, dizendo que o que ele falava era voz de Deus e não de homens. Ou seja, que ele falava como um Deus. Ou seja, e ali o rei Herodes, de vez de repreender, de corrigir eles ali, não, ele recebeu essa adoração a si, essa exaltação para si, e Deus não agradou disso, que na mesma hora, em fração de segundos, Deus enviou o anjo da morte de uma tal forma que o feriu e o matou, e ele foi comido por bicho, ou seja, porque não deu glória a Deus. Ou seja, o anjo da morte feriu ele feriu ele de tal forma que fez brotar do corpo de Herodes bicho, o qual de uma tal forma ele morreu comido de bicho, diante de toda aquela multidão, diante de todos ali, porque não deu glória a Deus, porque não honrou a Deus, porque buscou exaltação para si. E eu quero te dizer que toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Nós que fazemos a obra de Deus, nós não cantamos para o nosso bem prazer, não. Nós louvamos aquele que é digno de honra e de glória. Nós exaltamos aquele que é sobre todos os nomes, nós exaltamos aquele que é digno. Então não cabe a nós jamais receber glória de ninguém, porque não foi para isso que Deus nos levantou. Deus nos levantou para levar a sua palavra através do louvor e da palavra, e que o nome dele fosse exaltado, e que o nome dele fosse glorificado, e que o nome dele pudesse chegar até as nações da terra. E assim, meus amados, o Senhor fez com que todos ali visse aquela cena. Eu imagino que ali, possivelmente, deve que alguns teve algum temor, porque na mesma hora que, enquanto os lábios exaltavam ele, na mesma hora ele foi ferido e comido de bicho na frente de todos ali, e ali ele morreu. Então quero te dizer que é muito sério. Deus não vende a sua glória para ninguém. Deus não dá a sua glória a ninguém, porque toda honra, toda glória não pertence a nós, mas pertence a Cristo, porque Ele que é o Senhor, Ele que é o Salvador, Ele que morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. E ali, diante daquele alvoroço, que imagino que virou um alvoroço, aquela festividade ali, vendo o próprio rei morrer comido de bicho na frente de todo mundo, foi uma cena terrível, foi uma cena deplorável, mas imagino que alguns temeram, outros não, mas foi uma cena terrível. E a palavra do Senhor estava sendo proclamada, estava sendo anunciada por todos os cantos, por toda a terra. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Independente do homem se levantando, do homem tentando matar, ele pode até ter matado Tiago, pode até ter colocado a mão sobre
Pedro, mas a justiça veio na hora. A mão de Deus veio rápido sobre esse homem maligno, esse homem perverso, esse homem cheio de demônios. Mas o Senhor o matou, o Senhor tocou, o Senhor feriu aquele que se levantou contra a obra dele, contra os servos dele. Eu quero te dizer que ai de quem se levanta, ai de quem tenta o mal contra os ungidos do Senhor, ai de quem se levanta contra a obra de Deus e ai de quem toca nos ungidos do Senhor. Salmo 114 diz que não maltrateis os meus não toqueis os meus profetas, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Ou seja, ai de quem toca, ai de quem maltrata, ai de quem persegue, ai de quem inveja, ai de quem tenta parar, ai de quem tenta impedir, porque vocês estão tocando no próprio Deus. Quem toca nos ungidos do Senhor está tocando no próprio Deus. Então, é preciso que nós venhamos nos policiar, não tocar, não falar, não levantar falso testemunho, mas sim glorificar o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que pós todos esses eventos, pós tudo isso ter acontecido, diz o texto lá no 13, capítulo 13, que estava ali reunidos na igreja, que se encontrava lá em Antioquia, e havia ali alguns profetas, vários homens de Deus ali e doutores, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaé, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que era Paulo. E diz a palavra do Senhor que, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, e disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Despediram quem? Barnabé e a Paulo, o qual o Espírito Santo, em meio ali, naquele culto, naquela unção, naquele poder, Deus tomou ali os seus profetas, que já sabia que existia. O texto fala que estavam vários profetas ali, vários doutores, e o Espírito Santo tomou eles ali, foi cheios do Espírito Santo, o qual eles veio ali, alguém se levantou e começou a dar lugar para o Espírito Santo, e ali o Espírito Santo falou na boca deles, dizendo, apartai para mim Barnabé e a Paulo. E ali eles separaram, ungiram, oraram com Paulo e Barnabé e os despediram em paz, para que eles pudessem fazer a primeira a primeira viagem missionária. E ali Barnabé e Paulo começou a andar em prol de anunciar a Cristo. E diz a palavra do Senhor que no decorrer do trajeto, do percurso, qual eles estavam ali anunciando, cada cidade que eles passavam, eles falavam do amor de Cristo, eles falavam da palavra de Deus, eles anunciavam o Salvador. E diz o texto que ao entrarem em um determinado lugar, e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga. Ou seja, eles chegaram ali em certa cidade chamada Salamina e começaram a anunciar a palavra do Senhor. Começou a pregar ali na sinagoga dos judeus, e ali havia também com ele João, que era cooperador e que estava ali auxiliando Paulo e Barnabé. E assim diz a palavra do Senhor que eles entraram ali em uma ilha, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Barjeus. Barjeus significa filho de Deus. Porém, no entanto, este homem agia como filho do diabo, pois embora se passasse por homem de Deus, era um falso profeta, da mesma forma que muitos hoje se passam. Nem todos que se dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade
do Senhor, somente aquele que faz a vontade do Senhor. Ou seja, nem todos que me dizem Senhor, o que esse versículo quis dizer, ou seja, nem todos que estão em Israel são israelitas. Então, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do seu Pai que estás nos céus. E assim, eles adentraram ali nessa cidade onde se encontrava esse homem chamado Jebuseus, que também tinha o nome de Elimás. Jebuseus era o nome dele de mágico e Elimás era o seu nome. E ali esse homem era um mágico, ele era um bruxo, ele era um satanista, ele cometia esse pecado de bruxaria, de magia. Portanto, quem estava atuando na vida dele era o próprio demônio. Então essa pessoa, esse tal de Elimás, estava cheio de demônios porque ele praticava o pecado de feitiçaria, o pecado da magia negra. E diante disso, quando eles viram que o Paulo e Barnabé entraram ali naquela cidade e prosseguindo ali, se encontrava um homem que veio lá do proconsul, que estava com o proconsul Sérgio Paulo, homem prudente, homem este que tinha desejo de conhecer a Deus, homem este que tinha desejo de ouvir a palavra de Deus. E ali esses homens ouviu dizer que Paulo e Barnabé estavam na cidade, que Paulo e Barnabé estavam na região anunciando a salvação, anunciando a palavra do Senhor. Então aquele homem muito se alegrou e procurava muito ouvir a palavra do Senhor, e eles foram em direção, e esse homem foi em direção a Paulo e a Barnabé, e diz a palavra do Senhor mas resistia-lhe Elimás, o encantador, tentando impedir esse Paulo Sérgio de ir até Paulo, de ir até Barnabé, porque viu ali nele desejo de anunciar a palavra de Deus. E diz o texto que esse encantador Elimás, ele fez de tudo para que Paulo Sérgio não ouvisse, não chegasse até Paulo. E ali diz a palavra do Senhor que Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade, o homem quando está cheio do Espírito Santo, ele é cheio da coragem, da autoridade, da unção. Não toca em quem é cheio do Espírito Santo. Não põe a mão em quem está cheio do Espírito Santo. E diz o texto que Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, fixando os olhos em quem? Em quem Paulo estava olhando. Para quem que Paulo estava olhando? Paulo estava olhando para que esse Jebuseus, esse filho do diabo. Paulo estava olhando para esse homem Elimás, que ali se encontrava um demônio, se encontrava um espírito de magia, de Satanás no corpo daquele homem. Então Paulo ali discerniu que quem estava ali não era uma pessoa, e sim o próprio demônio. E ali Paulo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor, porque aquele homem estava perturbando a obra, aquele homem estava tentando impedir a obra do Senhor. Então, Paulo ali, cheio do Espírito Santo, teve a revelação através do Espírito Santo que aquele homem ali tinha demônio. Então ele repreendeu, dizendo: ó filho do diabo, cheio de toda malícia e engano, cheio de toda injustiça, cheio de todo inimigo da justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis agora, pois, contra ti a mão do Senhor vai vir, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele. Andando à roda, buscava quem guiasse pelo caminho. Então, diante dessa autoridade de Paulo, diante dessa palavra, Paulo repreendeu aquele demônio e ainda mais quis ali punir, ainda mais ele corrigiu, quis punir ali em nome de Jesus aquele mágico, dizendo: a partir de agora tu ficarás cego por tempo indeterminado. Perceba que o mesmo dom, o dom que Paulo usou, a autoridade que Paulo usou, foi a mesma forma que quando ele foi ali
quando ele teve o primeiro encontro com Cristo, no caminho de Damasco, a sua conversão com Cristo, ele também ficou cego. Então, esse ato marcou também o ministério de Paulo, que da mesma forma como o próprio Jesus, diante da claridade, ele deixou Paulo cego, ele também agora tinha também essa dádiva, tinha também este dom. E ali, diante da palavra dele, que aquele mágico, aquele Jebuseus, aquele Elimás iria ficar cego, e na mesma hora aquele homem ficou cego, de uma tal forma que ele não conseguiu sequer mais andar sozinho, ele precisou de ajuda. Eu quero te dizer que não tenta impedir a obra de Deus. Não, ai de quem tenta impedir os filhos de Deus a fazer obras do Senhor, porque nós estamos aqui para levar o ID do Senhor, quer queira ou não, quer ouça ou deixa de ouvir, porque são casas rebeldes. E ai de quem tentar impedir o agir do Senhor na nossa vida, ai de quem tentar tocar nos ungidos do Senhor. E aqui Paulo, com poder, com autoridade, expulsou esse demônio, e ali todos que estavam ali viu com autoridade, viu a forma como Deus usou Paulo, e diz o texto que o precursor, então o precursor, quem era o precursor? Precursor era o Sérgio Paulo, o homem que tinha desejo de conhecer a Deus, de ouvir a palavra de Deus e de ouvir o que saía da boca de Paulo e Barnabé. E diz a palavra do Senhor que o precursor Paulo Sérgio, vendo então o que tinha acontecido, aquele mágico, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Ele creu naquela ação ali espiritual, naquele sinal, naquela obra qual Paulo ali, Deus usou, o Espírito Santo usou Paulo para fazer, ou seja, repreendeu aquele demônio, ministrou que aquele homem ficaria cego, e ali repreendeu aquele demônio e envergonhou Satanás diante de todos, porque o diabo, ele pode até tentar cirandar, ele pode até tentar nos impedir, mas o sangue de Jesus o fere, o sangue de Jesus o repreenda, o sangue de Jesus o queima. E eu quero te dizer nesta tarde que se você está como Sérgio Paulo, disposto a ouvir, a aprender a palavra do Senhor, eis o momento e essa é a hora. Busca o Senhor. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, porque o Senhor Jesus, ele tem obra, ele tem pressa de ganhar almas para o seu reino. Nós sabemos que nos dias de hoje, nós estamos aí vendo quantas almas estão perecendo nesses dias de feriado aí, que vão perecer por causa do carnaval, festa diabólica, festa maligna. Agora de manhã eu acabei de ver um vídeo, o qual ali se encontrava um pastor muito famoso, pastor Valdomiro. É homem de Deus, sim, é um homem que está há muitos anos levando a palavra do Senhor, e Deus usa ele com muitos sinais, e ali ele amaldiçoou. Eu vi ele, a ira. Por que ele amaldiçoou? Porque o povo estava afrontando, o povo do carnaval estava falando mal de nós crentes, de nós servos de Deus, e aquilo que eu estou pregando, ai de quem toca nos ungidos do Senhor. E ali o apóstolo Valdomiro, se ouvindo aquela afronta, ele amaldiçoou todos do carnaval. Ele amaldiçoou essa festa carnavalesca. E ali, quem você buscar na internet, você vai ver o que ele fala. Então, assim, ele amaldiçoou diante de quê? Não toca na igreja, não põe a mão na igreja. A igreja não foi feita para você abrir sua boca para falar mal contra ela. Mas sim, a igreja foi feita para você se render aos pés de Cristo. Mas não toca no povo de Deus. E assim, aquele apóstolo amaldiçoou o carnaval e todos os adeptos e todos os contribuintes e todos que estão lá foram todos amaldiçoados. Por quê? Carnaval é uma festa diabólica, onde ali, antes de acontecer, eles fazem o trabalho o ano inteirinho em prol desse carnaval. Todas as entidades ali, os macumbeiros, fazem os seus trabalhos em prol ali do carnaval, até mesmo ali
ali nas vias ali, diante do povo, ali naquelas avenidas, os macumbeiros fazendo macumba, o povo dançando em cima. Você precisa ver que coisa abominável. Então Deus não está nisso. Isso é festa do diabo, é festa para ceifar vidas, é festa para destruir famílias, porque o diabo, foi para isso que ele veio. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Então ali, quantas vidas neste momento estão sendo ceifadas? Quantas vidas neste momento estão sendo destruídas por carnaval? Isso porque começou poucos dias e vai estender a semana, né? Parte da semana toda. Então quero te dizer que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, para destruir as vidas. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Jesus veio para que eu e você pudesse ter direito de salvação. Foi para isso que ele morreu e pagou aquele alto preço na cruz do Calvário. Então quero te dizer, não brinque. Seja um verdadeiro crente, seja um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Não brinque de ser crente, seja um crente verdadeiro, porque o diabo não brinca com você. O diabo não brinca de ser diabo. Ele quer ceifar vidas. Foi para isso que ele veio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então quero dizer para vocês que busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Porque chegará um dia que essa porta da salvação vai se fechar. Chegará um dia que nós não estaremos mais aqui. Esta palavra não existirá mais. Essa palavra será exterminada da face da terra. Esse livro, as suas letras vão sumir. Ou seja, aproveite hoje, viva o agora, viva a presença do Senhor, porque chegará um momento onde não vai ter mais oportunidade, onde não terá mais chance, e naquele dia será dia de dor, será o dia da ira do Senhor, será o dia de sofrimento. O ai do Senhor vai estar sobre todos, a mão do Senhor vai estar estendida para julgar a todos. Hoje ele é o nosso Jesus, hoje ele é nosso advogado, mas naquele dia ele será o nosso juiz, o reto juiz. Então quero te dizer, muda de vida, conserta o teu altar, conserta os teus caminhos, as tuas veredas, muda o teu pensar, a tua forma de agir, se renda aos pés da cruz, se renda aos pés de Cristo, porque Ele te chama, Ele te ama, Ele tem obra contigo. Amém, meus amados? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde, e que o Espírito Santo, o que eu não falei, o que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, não sou eu, é o Espírito Santo. É Ele que vai falar melhor no teu coração. Não é por muito falar que eu serei ouvida, mas é pelo Espírito Santo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês. Me segue aqui. Tem 2 TikTok, Marley de Almeida, essa mensagem e as demais outras estão todas gravadas lá no YouTube. Marley de Almeida, se vocês entrarem lá, vocês vão me encontrar, que é Marley de Jesus, 2 TikToks. Então quero aqui encerrar a live fazendo o último apelo a vocês. Tem alguém que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar a sua vida a Cristo? Ou você que ao ouvir essa palavra sentiu tocado por ela, sentiu Deus falando profundamente no seu coração, quer entregar sua vida a Cristo nessa tarde? Eu estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo nessa tarde? Se tiver alguém, escreve eu quero. Se tiver alguém que quer se render aos pés do Senhor Jesus, escreve eu quero, que eu estarei orando por você. Mas se não tiver também, que o Espírito Santo possa lhe conceder outra oportunidade. Amém, meus amados? E que Deus possa falar, e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Eu quero aqui agora finalizar orando por todos vocês.